Eu não podia simplesmente desistir, por mais que aquela noite tivesse sido assustadora e exaustiva. Meu corpo estava cansado, cada músculo doendo, e minha alma parecia pesada como nunca antes. Mas dentro de mim havia uma chama que não se apagava, uma força que me puxava de volta para o mato, para aquele lugar onde o medo e a coragem se encontravam na escuridão. Eu sabia que a fera não tinha sumido de verdade. Ela estava lá, rondando, esperando o momento certo para atacar de novo. E eu tinha que estar lá também, pronto para enfrentar o desconhecido. Voltei ao sertão com um propósito renovado. O silêncio da mata parecia diferente, como se soubesse que eu estava ali para um duelo que ia além da vida e da morte. Eu observava tudo com olhos atentos, estudava cada passo, cada cheiro, cada som. Aprendi a ouvir o sussurrar do vento, a entender o movimento das folhas, a perceber quando o chão tremia sob o peso de algo grande. O sertão me falava, e eu comecei a entender a linguagem dele. Na minha solidão, encontrei forças que eu não sabia que tinha. As noites ficaram longas, as estrelas se tornaram minhas companheiras, e o medo virou um velho conhecido que eu aprendia a domar. Eu sabia que não podia lutar contra o lobisomem só com armas. Precisava conhecer a fera, entender seus hábitos, suas fraquezas. Então, devagar, comecei a me transformar. Não em monstro, mas em alguém que podia sobreviver no mundo das sombras. O povo da vila começou a notar minha mudança. Uns me olhavam com respeito, outros com medo. Mas eu não buscava a aprovação deles, buscava a verdade. A verdade que estava escondida entre as árvores, na escuridão, onde poucos tinham coragem de olhar. Minha caça virou uma missão, uma responsabilidade que carregava no peito como um brasão de honra. Cada noite era uma batalha silenciosa, uma dança entre a vida e a morte. Eu sentia o lobisomem perto, sentia seus olhos me observando, suas garras arranhando o ar. Às vezes, ele se mostrava rápido e feroz, e eu tinha que usar tudo o que tinha aprendido para escapar. Outras vezes, ele era só uma sombra, um sussurro, um pressentimento que me fazia ficar alerta. A caçada me ensinou mais do que eu esperava. Me ensinou sobre minha própria coragem, sobre os limites do medo, sobre a força da fé. Me ensinou que no sertão o homem não está sozinho, que ele carrega a força da terra, do céu, do vento e da chuva, que ele pode ser fraco e forte ao mesmo tempo, que pode cair e levantar, que pode temer e enfrentar. E assim eu continuei, noite após noite, seguindo o rastro da fera, enfrentando meus próprios demônios e a escuridão do sertão. Porque eu sabia que minha luta não era só contra um lobisomem, mas contra tudo que ameaçava a paz da minha terra e a vida do meu povo. Eu não esperava encontrar aquele velho caboclo à beira do riacho naquele dia, mas a vida no sertão tem dessas surpresas que a gente não entende, só aceita. Eu estava mais cansado do que nunca, as noites em claro, a caçada que parecia não ter fim, a solidão que apertava o peito. Quando vi aquele homem sentado num tronco, com um chapéu velho e uma cara que parecia guardar segredos de séculos, algo dentro de mim falou: vai lá, conversa com ele, talvez ele saiba mais do que você imagina. Me aproximei devagar, respeitando o silêncio do lugar, e sentei ao lado dele. O velho não falou nada de início, só me olhou com aqueles olhos que pareciam enxergar além do presente. Depois de um tempo, ele soltou uma palavra, uma só: lobisomem. Parecia mais uma confirmação do que uma explicação, mas eu sabia que aquele homem tinha história para contar. Ele começou a falar devagar, com voz rouca, de coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Falou dos espíritos da mata, das forças invisíveis que protegem o sertão e dos perigos que se escondem na escuridão. Falou das rezas que os antigos faziam para afastar o mal, das plantas que curam e das armadilhas que não são feitas só de corda e ferro, mas também de fé e sabedoria. Enquanto ele falava, eu senti uma mistura de medo e esperança crescendo dentro de mim.
Medo do que eu não entendia, esperança de que, talvez, com aquele conhecimento antigo, eu pudesse ter uma chance de vencer a fera que aterrorizava minha terra. O velho me deu um amuleto feito de sementes e folhas, disse que aquilo ia proteger meu corpo e minha alma nas noites que viriam. Ficamos ali, sentados à beira do riacho, ouvindo o som da água correndo e o canto distante dos pássaros. Eu sentia que aquela conversa tinha mudado algo em mim, que eu não estava mais sozinho naquela luta. A sabedoria do velho era uma luz no meio da escuridão, uma força que eu precisava para continuar. Quando me levantei para ir embora, ele me chamou pelo nome, mesmo eu não tendo dito: "Volte sempre, filho. O sertão não perdoa quem se afasta do caminho da verdade." Aquela frase ficou martelando na minha cabeça enquanto eu caminhava de volta para a vila, sentindo que estava começando uma nova fase da minha caçada. Uma fase onde não era só a força física que importava, mas também a força do espírito. E assim, com o coração renovado e a mente cheia de ensinamentos, eu me preparei para enfrentar o que viesse, sabendo que não estava mais só. O velho caboclo e suas palavras tinham me dado uma arma invisível, uma proteção que o lobisomem não podia ver, mas que eu sentia correndo nas veias, pronta para ser usada na hora certa. Com a noite caindo pesada e o céu se vestindo de estrelas, eu me sentia mais preparado do que nunca. O velho caboclo havia me ensinado a importância das rezas e dos rituais, das palavras que carregam poder e da fé que não vacila. Eu sabia que para enfrentar o lobisomem não bastava a força do braço ou a pontaria da espingarda. Precisava da proteção que vinha de algo maior, de uma força invisível que segurasse meu coração e minha alma naquela escuridão. Antes de cada caçada, eu me ajoelhava num canto do terreiro, onde a luz da lua entrava pela janela e iluminava o chão batido. Repetia as palavras que o velho me ensinara, uma oração simples, mas cheia de significado, chamando os santos, pedindo proteção, clamando por justiça. Sentia a energia subir do chão, misturar-se ao vento que soprava do sertão, e parecia que um escudo invisível me envolvia, me dando coragem para o que viesse. Eu também preparava benzimentos com as ervas que o caboclo tinha me passado: arruda, manjericão, folhas de espada de São Jorge. Molhava as folhas na água do riacho e espalhava no corpo, na espingarda, nas armadilhas. Era um ritual que me conectava com a terra e com os ancestrais. Uma maneira de mostrar respeito e pedir ajuda para enfrentar o que parecia invencível. Cada noite se tornava um desafio novo. A escuridão se tornava mais densa, os sons da mata mais intensos, e eu me sentia pequeno diante da imensidão do sertão. Mas a fé me segurava, me guiava. Eu sabia que não estava sozinho, que as forças do bem estavam ao meu lado, mesmo que invisíveis aos olhos. Naquela noite, enquanto armava minhas armadilhas no caminho que eu sabia que o lobisomem usava, senti uma presença diferente. O ar ficou mais frio. Um silêncio profundo tomou conta do lugar e eu sabia que ele estava chegando. Me escondi entre as árvores, segurando a espingarda com firmeza, o corpo tenso como nunca antes. O som dos passos pesados ecoou no silêncio, e eu prendi a respiração. Os olhos vermelhos apareceram entre as sombras, refletindo a luz da lua cheia. O lobisomem parecia maior, mais feroz, como se tivesse sentido a proteção que eu carregava e estivesse furioso por isso. Ele se aproximou da armadilha, sentiu o cheiro da erva benzida, hesitou por um momento e foi quando puxei o laço. O bicho lutou, urrando de raiva e dor, tentando se libertar. Eu me aproximei devagar, rezando baixinho para que minha coragem não me abandonasse. Finalmente o lobisomem foi preso. Preso não só pela corda, mas também pela força da fé que eu tinha dentro de mim. Aquele momento foi a prova de que a caçada não era só uma batalha física, mas espiritual.
que no sertão o homem que quer vencer o mal precisa ter mais do que armas, precisa ter a alma firme, a mente clara e o coração cheio de fé. O ChatGPT disse: a noite estava mais escura do que eu esperava, e o silêncio do sertão parecia pesado, carregado de uma tensão que fazia cada passo meu parecer um ato de coragem. Eu tinha passado dias preparando aquela armadilha, seguindo cada conselho do velho caboclo, misturando a sabedoria antiga com o conhecimento que eu tinha do mato e do bicho que caçava. Sabia que aquele laço, escondido entre os galhos e folhas secas, era a minha última chance de prender o lobisomem, aquele monstro que vinha tirando o sossego da minha gente há tanto tempo. Me escondi num ponto estratégico, onde o caminho estreito entre as árvores formava uma passagem que eu sabia que a fera usava para se aproximar do gado. O frio da noite fazia o suor escorrer pelas minhas costas, e eu sentia a espingarda apertada nas mãos, pronta para disparar a qualquer momento. Cada minuto que passava parecia uma eternidade, e o silêncio se tornava um barulho ensurdecedor, como se o próprio mato estivesse esperando comigo. O tempo parecia desacelerar, e eu não conseguia tirar os olhos do laço que eu tinha armado. Esperava que o lobisomem fosse esperto, que tentasse evitar a armadilha, mas eu confiava na astúcia da fera tanto quanto confiava na minha própria preparação. A cada som distante, meu corpo se enchia de tensão, pronto para agir, para lutar pela vida que eu tanto queria proteger. De repente ouvi um estalo, o barulho de folhas sendo esmagadas. O coração disparou e eu me abaixei ainda mais, tentando ficar invisível naquela escuridão. Vi os olhos vermelhos brilhando entre as sombras, aproximando-se lentamente com passos pesados e silenciosos. O lobisomem parecia farejar o ar, sentindo a presença que eu deixava ali, e foi quando ele pisou no laço. O bicho tentou se soltar, urrando com uma força que fazia o chão tremer. O laço apertou, segurando firme, e eu me preparei para o confronto final. O medo e a adrenalina me dominaram, mas eu sabia que não podia recuar. Era a minha hora, o momento de mostrar que eu era mais do que um homem comum, que eu era um caçador decidido a acabar com o terror que assombrava o sertão. Enquanto ele lutava, eu rezava baixinho, pedindo proteção, força e coragem para enfrentar aquela criatura que parecia saída dos pesadelos mais sombrios. O confronto durou minutos, que pareceram horas. Uma batalha entre a força da fera e a determinação do homem que não queria desistir. Finalmente, o lobisomem, cansado e preso, parou de lutar, e eu me aproximei com cuidado, sentindo a vitória e o alívio tomando conta de mim. A caçada, que parecia impossível, estava chegando ao fim, e eu sabia que aquela noite seria lembrada como a mais importante da minha vida. Mas no fundo, eu também sabia que aquela vitória não era só minha. Era a vitória de todo o sertão, da coragem e da fé que nos mantém firmes mesmo diante dos maiores desafios. E eu estava pronto para contar essa história, para mostrar que, mesmo nas noites mais escuras, a luz da esperança nunca se apaga. A noite estava pesada, o ar carregado de um silêncio estranho, que fazia cada passo parecer um desafio. Eu estava escondido, respirando devagar, tentando não fazer o menor barulho enquanto esperava pela fera. Meu coração batia acelerado, não de medo, mas da adrenalina de saber que aquele momento podia decidir tudo. A caçada tinha chegado ao ponto decisivo, e eu sentia que cada segundo podia ser o último. O mato parecia um labirinto escuro, onde sombras dançavam com o vento, e o cheiro da terra molhada misturava-se ao perfume das plantas silvestres. A lua cheia brilhava alta, lançando uma luz prateada que iluminava os contornos do caminho onde o lobisomem deveria passar. Eu fixava o olhar no laço que eu tinha armado, sentindo a tensão crescer a cada instante. De repente, um estalo. O som seco de um galho quebrando fez meu corpo se enrijecer. Os olhos vermelhos surgiram entre as folhas, brilhando como chamas na escuridão.
O lobisomem apareceu imponente, com seus pelos escuros e os músculos tensos, prontos para atacar. Ele parecia farejar o ar, sentindo a presença da armadilha, e por um momento hesitou. Foi o suficiente para eu puxar o laço com força. O bicho urrou, um som que parecia vir do fundo do inferno, e começou uma luta desesperada para se libertar. O chão tremeu sob suas patas, e eu me agarrei à espingarda, preparado para agir se fosse necessário. Mas a força da armadilha, combinada com a minha fé e determinação, segurou firme. Enquanto ele lutava, eu me ajoelhei, rezando baixinho, pedindo proteção e coragem para não vacilar. A batalha parecia eterna, uma dança de força e resistência entre o homem e a fera, onde cada movimento podia ser decisivo. Finalmente, o lobisomem começou a fraquejar. Seus movimentos se tornaram mais lentos e o brilho nos olhos foi diminuindo. Quando tudo ficou quieto, eu me aproximei com cuidado, sentindo o peso da vitória e a responsabilidade que ela trazia. A fera estava presa, não só pelo laço, mas pela força da minha vontade e da minha fé. Eu sabia que aquela noite marcava o fim de um ciclo, o começo de uma nova era para o sertão e para o homem que ousou enfrentar o desconhecido. Mas também sabia que aquela vitória não era só minha. Era a vitória de todos que acreditam na força da coragem, na luz que pode nascer mesmo nas noites mais escuras. Eu estava pronto para contar essa história, para mostrar que mesmo quando tudo parece perdido, o homem tem dentro de si a força para vencer. A escuridão parecia abraçar tudo ao meu redor, enquanto eu permanecia ali, sozinho, no meio do sertão. O silêncio que antes me acompanhava agora parecia mais denso, quase sufocante, como se a própria noite estivesse prendendo a respiração, esperando pelo que viria a seguir. O lobisomem havia escapado, fugido da armadilha que eu preparei com tanto cuidado e fé, e me deixou ali, no breu, com a certeza amarga de que a batalha ainda não tinha acabado. Me senti pequeno diante daquela vastidão de árvores, sombras e mistérios que o sertão guardava tão bem. A fera tinha me vencido naquela noite, sim, mas eu sabia que não era o fim, apenas um capítulo encerrado numa história que ainda precisava ser contada. Eu estava exausto, machucado, com o corpo marcado pela luta, mas minha vontade de seguir em frente era mais forte do que qualquer dor física. Enquanto caminhava devagar pelo caminho de volta, sentindo o peso de cada passo, minha mente se enchia de pensamentos. Lembrei das promessas que fiz, das vozes da minha gente que dependiam de mim para trazer paz, das noites sem sono, das armas preparadas, dos rituais e rezas que me deram força até aquele momento. Sabia que precisava ser mais esperto, mais forte, que não podia deixar o medo me dominar. O vento soprava suave, trazendo consigo o cheiro da terra molhada e das folhas secas, uma mistura que eu já conhecia bem, mas que naquela noite parecia carregar um presságio. Senti uma calma estranha, um momento de reflexão que me fez perceber que a verdadeira caçada não era contra a fera que eu via, mas contra tudo aquilo que eu tinha dentro de mim. Dúvidas, medos, incertezas. Quando cheguei à vila, o sol já começava a nascer, tingindo o céu com tons dourados e rosados. As pessoas estavam acordando, começando mais um dia duro no sertão, e eu sabia que minha luta continuaria. A história do lobisomem não era só sobre uma criatura selvagem, mas sobre a coragem de um homem que decidiu enfrentar o desconhecido, que não desistiu mesmo quando tudo parecia perdido. E assim, com o corpo cansado, mas o espírito renovado, eu me preparei para as próximas noites, para os próximos encontros, para o que viesse. Porque no sertão, a vida é assim, cheia de desafios, de mistérios, de batalhas que vão além do que os olhos podem ver. E eu estava disposto a enfrentar cada uma delas, até que a paz voltasse para minha terra e para o meu povo. A noite envolvia tudo numa escuridão profunda,
e eu sentia cada músculo do meu corpo pesado, cansado das lutas e das esperas intermináveis. Aquela caçada tinha me consumido, me transformado, me feito encarar não só o medo do lobisomem, mas os meus próprios fantasmas. Eu estava no limite, mas sabia que precisava ir até o fim, porque minha terra, meu povo e minha própria alma dependiam disso. Nas últimas noites, eu tinha sentido que o bicho estava mudando, se tornando mais astuto, mais perigoso. Era como se ele soubesse que eu estava chegando perto, que minhas armadilhas e rezas estavam apertando o cerco. A fera estava com raiva, e eu podia sentir essa energia maligna no ar, uma presença que fazia a pele arrepiar e o coração acelerar. Eu não tinha mais medo da fera em si, mas do que ela representava. Era o medo da escuridão que ninguém queria encarar, das histórias que se escondem nas sombras do sertão, dos segredos antigos que o tempo não conseguiu apagar. E eu, um homem simples, me tornei o guardião dessas histórias, o caçador que enfrenta o impossível para proteger o que ama. Naquela noite final, eu preparei tudo com cuidado, como nunca antes. As armadilhas estavam armadas, as rezas feitas, a fé renovada. Eu sabia que o confronto estava próximo, que a decisão seria ali, naquele pedaço de mato onde o destino da minha gente seria selado. O vento soprava forte, carregando o cheiro da terra e das folhas, misturando-se ao som dos grilos e ao uivo distante que anunciava a chegada da fera. Quando o lobisomem apareceu, ele estava diferente, mais feroz, mais assustador. Mas eu estava pronto. Cada passo meu era firme, cada olhar determinado. O confronto foi intenso, uma luta entre a força da fera e a vontade do homem que não podia desistir. A batalha parecia durar uma eternidade e eu sentia cada golpe, cada arranhão, cada medo sendo enfrentado. No final, a fera caiu, não só por causa das armas ou das armadilhas, mas porque eu tinha algo que ela não podia vencer. A coragem de um homem que acredita na luz, mesmo quando tudo está envolto em trevas. Eu estava ferido, exausto, mas vitorioso. A paz voltou ao sertão, e a noite voltou a ser só noite, sem medo ou sombras perigosas. Mas aquela vitória não era só minha, era de todos que acreditam na força do coração, na coragem que nasce da fé e da esperança. Eu contei essa história para que ninguém esqueça que mesmo nas noites mais escuras, há sempre uma luz pronta para brilhar, um homem pronto para lutar e um sertão pronto para viver em paz. E assim termina minha jornada, mas a lembrança dela vai ficar para sempre, como um sussurro no vento do sertão, como um conto que atravessa gerações, como a coragem que vive em cada um de nós.